Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a propriocepção e a função motora da medula espinhal. Primeiro ele começa falando dos aspectos gerais. Sistema motor. O sistema motor tem que ter a participação do sistema nervoso e tecido muscular. Para quê? Para obter movimentos e manter uma postura e um equilíbrio. Quando eu falar de movimentos, lembra, dentro de movimentos eu vou ter reflexos involuntários ou movimentos voluntários. Quando eu falar de reflexos involuntários, eu vou estar envolvendo medula e tronco cefálico. E quando eu estiver falando de movimentos voluntários, se lembra, movimentos voluntários são os movimentos que eu estou mandando acontecer. Então, córtex, níveis superiores. Ainda dentro dos aspectos gerais, ele comentou lá sobre essa ideia de secção cirúrgica, que fizeram um teste no animal, fizeram uma secção cirúrgica entre o tronco cefálico e a medula. E a gente tem que lembrar que no tronco cefálico eu tenho essa área cortical cerebral e área do tronco cefálico. Eu vou ter centros motores, vou ter centros que estão ali para controlar essa parte aqui da postura e do equilíbrio, que aí eles vão agir sobre os músculos antigravitários, que são os músculos que me mantêm a minha postura ereta. Então, vê só, quando eu faço a secção a nível de medula, entre tronco cefálico e medula, o que é que acontece? Eu impeço esses centros de atuar na minha musculatura. E aí, eles fizeram essa secção e verificaram o quê? Que eu tinha perda do tônus muscular. Porém, depois de um tempo, voltava esse tônus muscular. Quando voltava, o que é que acontecia? O animal ele adquiria uma postura hiperextensa, ou seja, ele ia ter hiperextensão da musculatura extensora. Ele fica com a musculatura do pescoço rígida, das costas, e a musculatura extensora dos membros rígida. Essa musculatura extensora dos membros do animal ia ficar rígida, causando essa hiperextensão. Então, quando falar em secção entre tronco cefálico e medula, lembra, hiperextensão. Num primeiro momento, eu tenho uma perda do tônus muscular, mas depois volta a ter um certo tônus muscular. E lembre que aí o animal ele não vai conseguir se mover. Apesar de ter o tônus muscular, ele não consegue se mover. Aqui ele dá um exemplo de arco reflexo. A gente viu arco reflexo simples, algumas ideias desse tipo, e ele vai explicar que o arco reflexo acontece o seguinte: tem um receptor lá a nível muscular ou em determinada região, e aí esse receptor leva o estímulo até a medula por meio de interneurônios espinhais. Esse estímulo ele repassa para motoneurônios para fazer a contração da musculatura. E aí é um reflexo onde eu tive a ação vinda de uma fibra aferente e a volta pela fibra eferente, que aí é o arco reflexo. Essa ideia de arco reflexo. Ele fala da fisiologia da motricidade, que vai ter determinadas estruturas envolvidas. Supramedulares, eu tenho córtex motor, tronco, núcleo da base e cerebelo. Quando eu falo de segmentares, eu tenho medula, nervo e músculo. E aí ele vai falar também da posição relativa dos motoneurônios alfas. O que é que acontece? Eu tenho uma via descendente. A partir dessa via descendente, eu vou ter interneurônios e motoneurônios na sequência. E a partir dos motoneurônios, esse impulso nervoso, ele chega até a musculatura axial ou apendicular. Se eu prestar atenção na figura, eu vou conseguir visualizar aqui que esses neurônios, esses motoneurônios que têm as fibras mais, uma parte, posso dizer assim, mais central, eles vão inervar a parte mais medial aqui, ó, essa região mais medial, ó. Ele bota os triângulos aqui, triângulo aqui. E esses motoneurônios que eu tenho na parte mais lateral aqui, ó, eles vão inervar as
extremidades, ó, vai até a ponta dos dedos aqui, no caso. É essa ideia que ele quer passar aqui. E aqui ele monta um esquema. Esse esquema é bem legal de entender, porém eu não aconselharia tentar entender agora, olhando agora, porque o ideal é eu tentar entender quando eu tiver estudo sobre o controle encefálico do comando motor. Então, quando eu entender aquela parte do controle encefálico do comando motor, eu volto para cá e eu vou ver que tem várias relações. Quando ele falar lá da estrutura do labirinto, com o núcleo vestibular, eu vi a ideia da participação do tálamo, a participação dos núcleos da base. Isso tudo aqui é bem interessante quando a gente estiver vendo aquela parte lá. Por enquanto a gente pula, mas é bom dar uma olhada aqui depois quando terminar o conteúdo todo, na verdade. E aí ele vai falar do músculo em si. O músculo da gente, ele tem fibras. A musculatura esquelética, ela tem fibras extrafusais e intrafusais. Vamos entender como é que funciona. As fibras extrafusais, elas são de contração, inervadas por motoneurônio do tipo alfa. Então lembra lá, fibra extrafusal, contração, motoneurônio, alfa. Quando eu venho para intrafusal, para as fibras intrafusais, elas são sensibilidade, é responsável pela mecanosensibilidade. Mecanoreceptores. O que é que acontece? Essas fibras vão ser inervadas por motoneurônio do tipo gama. Essa daqui vai promover a contração dessa fibra. Ela é eferente, ou seja, está indo para o órgão efetor, então eferente. E ela é inervada por fibras também do tipo 1A e 2. A gente vai ver já a ideia disso aqui. 1A e 2 são fibras do tipo aferente, então são em si são as mecanoreceptores, essas daqui. Aqui ele vai falar um pouquinho da questão da propriocepção, receptores musculares. Isso aqui também aconselho a dar uma olhadinha nesse esquema aqui quando tiver terminado todo o conteúdo, para ficar bem interessante de entender aqui a relação do tálamo com o núcleo caudal, do globo pálido. É bem interessante, até mesmo quando ver aquela parte de cerebelo, para entender aqui, ó, que tem tipo uma relação de tudo. E quando também der uma olhadinha na área motora. E ele vem para cá, aparelho difuso neuromuscular. Vai falar das características anatômicas. A disposição é em paralelo com as fibras extrafusais. Então, eu tenho fibras intrafusais e extrafusais. Elas estão em paralelo. Qual a diferença? Na fibra intrafusal, eu vou ter a presença, como eu falei, de fibra do grupo 2, de fibra motoneurônio gama, e eu vou ter fibra do tipo 1A. Então, a olho nu, olhando assim, eu imagino que a fibra intrafusal é muito semelhante à extrafusal. Qual a diferença? É que eu vou ter presenças de fibras que são mecanoreceptores. Tá ali, gera um impulso com movimento, mecanoreceptores. Aí vem para cá, componentes. Ele vai falar sobre os tipos de fibra intrafusais e as terminações nervosas. Quando ele fala aqui, ele vai dividir essa fibra, ele vai dizer que dentro dessa fibra intrafusal eu tenho uma fibra da bolsa nuclear e fibra da cadeia nuclear. Então, prestar atenção nas diferenças. Essa daqui ela tem uma terminação primária, que é o grupo que vai levar o estímulo, ele vai levar o estímulo até o sistema nervoso central. E aí eu tenho também o grupo 2. Eu vou ter participação aqui também da fibra motora gama, que é motoneurônio gama. A gente vai ver um pouco mais à frente e entender como é que funciona esse mecanismo aqui. Passar. Nesse caso aqui, ele vai falar como é que funciona no estiramento muscular. Estou com a musculatura aqui no tônus normal
E aí, em um determinado momento, essa musculatura ela começa a ser estirada. Ó, pesa aqui e a musculatura começa a ser estirada. Vê só, no primeiro momento, aqui ele está representando o músculo e aqui ele está representando a fibra intrafusal. Vê só o que é que acontece. Um B a gente vai já ver onde é que ele está participando. Mas aqui é órgão tendinoso de Golgi. Pessoal, ele vai ter duas fibras, como eu falei, que são mecanoreceptores. Ou seja, eles geram impulso a partir movimento. Então, teve movimento, teve estiramento do músculo, ele começa a gerar impulso. Então, são sensíveis ao estiramento muscular. Olha, beleza, isso deu para entender. Aí vamos olhar uma coisa. Quando eu falo da fibra 1A, eu considero ela como uma fibra de adaptação rápida. Porque, preste atenção, eu estou com uma certa geração, uma certa frequência de impulso. Então, é essa a frequência de impulso. Um impulso, demora um pouquinho, outro impulso, demora outro pouquinho, outro impulso. E aí, quando eu tenho estiramento do músculo, eu começo a produzir, eu aumento essa frequência, eu começo a produzir mais impulsos em uma determinada quantidade de tempo. Então, a frequência começa a aumentar, ó, impulso, 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 impulso. Porém, depois de um tempo ela começa a voltar ao normal. Impulso, impulso, impulso. Ou seja, teve uma adaptação. Ela se adaptou ao estiramento do músculo. Então, ela é de adaptação rápida. Porém, quando eu venho para a fibra tipo 2, o que é que eu posso perceber? Ó? Ele tem impulso, demora um pouco, impulso, demora um pouco, impulso, demora um pouco, impulso. E aí depois de um determinado momento do estiramento, aí começa a ser gerado impulsos, impulsos e mais impulsos. E eu não vejo uma adaptação, né, num determinado tempo. Então eu chamo essa fibra de adaptação lenta. A adaptação dessa é bem rápida, essa é bem lenta. A nível de didática, para a gente poder entender essa diferença, eu gosto de imaginar o seguinte. Imagina que tu tá com um músculo, coloca teu cotovelo sobre a mesa e coloca a palma da mão na frente do teu rosto. E imagina o seguinte, tu estira o braço. Quando tu começa o estiramento, é como se a fibra 1A fosse lá no teu sistema nervoso central e dissesse: eita, ele começou a mover o braço. Chegasse e avisasse ao teu sistema nervoso central: ele começou a mover o braço. E aí ele começou a estirar a musculatura. Pronto. Ele só avisa aí, só começou a estirar a musculatura. E a fibra 2 é como se fosse a responsável por dizer: ó, o músculo ainda está estirado, viu? O músculo ainda está estirado. Ei, o músculo ainda está estirado. Por que eu preciso disso? Como eu falo de propriocepção, o meu corpo ele precisa a todo momento estar sabendo onde é que está meu braço, onde é que está a minha perna. Eu não preciso estar, eita, cadê minha perna? Não. Mas o meu corpo ele precisa ter noção de onde é que está, para ter noção de quando eu for realizar um movimento. Como assim? Eu vou pegar uma garrafa que está na minha frente. Eu não penso onde é que está meu braço. Eu só vou levantar o braço e pego a garrafa. Já o meu corpo ele tem noção de onde a distância mais ou menos que o meu braço está da garrafa e como é que meu braço está. Se ele está dobrado, se ele está para baixo e tal. É por isso que eu falo que isso aqui está relacionado à propriocepção inconsciente, principalmente, porque é o meu corpo quem tem que saber como é que tá. Então vê só, imagina isso. A fibra 1A ela é de adaptação rápida, entre aspas, é como se ela dissesse: eita, estirou o músculo. E a fibra 2 é como se de adaptação lenta e é como se fosse a fibra que está dizendo: ó, teu músculo está estirado, o músculo dele está estirado, o músculo dele está estirado. Para o sistema nervoso central ficar ligado que meu músculo está estirado. E aí ele vai mostrar o seguinte. Aqui é o motoneurônio tipo alfa, que aí vai fazer a contração desse músculo, só que aqui como está tendo estiramento não tem impulso sendo gerado aqui, e nem o motoneurônio gama também não tem funcionamento porque não está tendo a contração. Isso aqui eu estou falando de estiramento muscular. Estiramento muscular. Ele vai mostrar umas ideias aqui de quando eu tenho estímulo, estiramento. Isso aqui, se você entender essa parte aqui e a outra que eu vou mostrar, acho que não precisa saber exatamente isso aqui não.
Aí a gente vem para cá, funcionamento no encurtamento muscular. Vê só como é que funciona no encurtamento. Vamos lá, ó, vamos entender aqui. Encurtamento muscular. Ele vai mostrar aqui a resposta estática e a resposta dinâmica. Teve contração. Em relação aqui, eu tive uma contração. Aí, se eu tive a contração, veja só o que é que acontece. Eu mando o estímulo pelo motoneurônio alfa e aí eu faço a contração da minha musculatura. Diminuiu, acabou diminuindo o comprimento do músculo. Contração da minha musculatura. Com isso, o que é que acontece? Preste atenção. A fibra intrafusal ela fica folgada porque eu contraí as extrafusais. Beleza, até aí tudo entendido. Agora vamos para cá. A1B continua normal. Eu já explicar porquê. E A1A, vê só o que acontece. Ela para em um certo momento, ela para de mandar estímulo. Por quê? Porque essas fibras elas são excitadas, elas são mecanos receptores que estão relacionados com o estiramento. Como eu tive um encurtamento muscular, é como se ela perdesse a geração de impulso, ela parasse de gerar impulso aqui nesse momento. Ela para, do nada ela para de gerar impulso nesse momento. Então, ó, a fibra estava esticada, estava estirada, e aí em determinado momento eu fiz a contração do músculo. E aí, durante esse intervalo de tempo aqui, a fibra 1A ela para de mandar. Parou de mandar, beleza. E por que ela começa a mandar de novo? Vamos entender agora. Quando eu mando o estímulo pro... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que vai ter aqui logo abaixo. Quando eu mando o estímulo do meu sistema nervoso central para a contração das fibras extrafusais, ela vai vir por um caminho e aí se divide para dois, o motoneurônio alfa e para o motoneurônio gama. Lembra que eu falei que o motoneurônio gama ele vai estar presente aqui, ó, na fibra extrafusal. Então presta só atenção, vê só aqui, ó. O estímulo ele vai vir pelo motoneurônio alfa e pelo motoneurônio gama. Só que o que acontece? Quando ele passa para o motoneurônio gama, ele vai de forma mais lenta do que no motoneurônio alfa. Então, enquanto o estímulo passa aqui numa certa velocidade, aqui ele vai na velocidade menor. E aí o que ocorre? O que acontece? O que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter uma contração da musculatura das fibras extrafusais e a fibra intrafusal ela vai demorar um pouco mais a contrair. E aí eu vou ter esse espaço aqui, ó, porque ela não está esticada. Aí quando ela contrair, que adquirir o mesmo tônus da fibra extrafusal, aí eu volto a ter geração de impulso da fibra 1A. Já a fibra 2, por quê? Porque a fibra 1A ela é de adaptação rápida, então ela se adapta rapidamente. Então contraiu, ela já estabilizou. Porém a fibra 2, o que acontece? A fibra 2 ela não vai perder, ela não vai parar de gerar impulso de uma vez, porque ela vai parar de gerar impulso de forma gradativa. Por quê? Porque ela é de adaptação lenta, então ela é mais relaxada, ela é mais relax. Eita, parou de estirar, aí vou começar a diminuir a frequência de impulsos que eu estou mandando, e ela vai aos poucos. Já não, há um pouquinho mais agoniadinha, a 1A ela é um pouco mais agoniada do juiz, ela fica, eita, parou de estirar, pronto, ela para de uma vez, eita, voltou a estirar o músculo aí, certo? Então, quando ela percebe a fibra folgada aqui, ela para de mandar impulso. E a A2, quando ela percebe a fibra folgada, ela vai aos poucos parando de mandar impulso. Certo? Deu para entender? Então vamos para cá. Aqui a mesma ideia. Vai falar da fibra estimulada e tudo mais. Estática, dinâmica do movimento, sem simulação. E a gente vem por algum tendinoso de Golgi. Pronto. Lembra da fibra 1B? O neurônio aferente tipo 1B. Pronto.
ele vai estar relacionado ao órgão tendinoso de Golgi. Também está relacionado à propriocepção, só que ele diz aqui o seguinte: eu tenho ativação por estiramento ou contração do músculo, exposição em série com as fibras extrafusais, via espinocerebelar e lemniscal. O que eu preciso saber sobre o órgão tendinoso de Golgi? O órgão tendinoso de Golgi está relacionado ao desenvolvimento da tensão, ou seja, tensão muscular. Por exemplo, eu coloco eu tenho um certo alongamento no músculo, e a partir daí eu tenho uma tensão no músculo. Não entendi essa ideia de tensão. Imagina o seguinte: coloca teu braço apoiado, então normal, só bota o teu cotovelo meio que flexionado só até metade do caminho, e aí tu coloca uma pedra em cima da mão, paralelepípedo, ou então uma bolsa, uma coisa do tipo. Tu vai ver que vai ter um certo peso, uma certa força peso agindo na tua mão, e tu vai ver que teu bíceps ele vai adquirir uma tensão. E aí o órgão tendinoso de Golgi é quem vai estar relacionado a essa tensão. Ele é quem, vamos supor, entre aspas, quem mede essa tensão, quem está relacionado a isso. Então, quando eu tenho uma certa tensão muscular, eu não vou ter variação de comprimento, mas eu vou ter uma tensão muscular. E aí ele é quem vai estar responsável por isso. E as fibras do órgão tendinoso de Golgi, que ele vai estar ligado ao tendão, por isso que é tendinoso de Golgi, é fibras do tipo 1B. Beleza, fibras do tipo B. Quando eu começo a ter uma tensão, eu vou ter um aumento da frequência de impulsos gerados pelo órgão tendinoso de Golgi, pela fibra do tipo 1B, certo? Então, ó, eu tenho um aumento da frequência dos impulsos do motoneurônio alfa, porém minha fibra ela não sai do canto. É a mesma coisa de você tentar, por exemplo, segurar alguma coisa no braço. Segura uma caixa ou um livro sobre as duas mãos. E aí tu começa a colocar mais livros. Bota logo 2 gaitos, um mure. Aí colocando o livro para levar para estudar em casa. À medida que tu for colocando, vai aumentando essa tensão na tua musculatura. Apesar de tu estar com o músculo parado aqui, mas vai estar aumentando. E aí tu vai, consequentemente, aumentar a frequência aqui nessa fibra 1B, que é a fibra responsável faz parte do órgão tendinoso de Golgi, é responsável por, entre aspas, medir essa tensão muscular. Não vai ter variação, teu braço não vai sair do canto porque tu está segurando os livros, mas tu vai perceber que está ficando mais pesado. E aí, consequentemente, teu corpo vai mandar o motoneurônio alfa, tu vai fazer uma forcinha para segurar esses livros. Não vai interferir na fibra 1A e na 2, porque não tem mudança de frequência aqui. Por quê? Porque o músculo ele não está alterando o seu comprimento. Então, o músculo, se ele não altera o comprimento, ele não folga nem estira a fibra extrafusal. Isso, extrafusal. E nem a intrafusal. Pronto, se a intrafusal ela não altera, se ela nem estica nem fica relaxada, o que é que acontece? Eu não vou ter alteração na frequência da fibra 1A nem da fibra 2, certo? Entendido? Vamos passar adiante. Pronto, aqui ele vai falar de alguns receptores da propriocepção, e aí ele vai falar o seguinte: quando eu falo na questão de angulação na faixa média de movimento, eu vou ter o aparelho do fuso neuromuscular trabalhando, que a gente viu lá. Se eu falo em termos de angulação articular, eu vou estar relacionado a esses tipos de receptores, que aí ele fala corpúsculo de Pacini, Ruffini, receptores semelhantes ao tendinoso de Golgi. E aí, se for receptores que detectam a velocidade do movimento, estão relacionados à velocidade do movimento, eu vou ter Pacini e os fusos neuromusculares. Isso a gente viu no conteúdo de PR1.
Isso aqui a gente já falou, já relacionou lá. Vem o estímulo do sistema nervoso central, se bifurca, chega no motoneurônio alfa, vai mais rápido, e aí as fibras musculares extrafusais elas se contraem antes das intrafusais. Isso é cerca de alguns segundos, mas é necessário para o corpo entender essa questão, essa resposta da proprioceptiva, entender que ocorreu um movimento a nível daquela musculatura. Aqui ele vai relacionar algumas situações como estiramento contínuo, o motoneurônio alfa sendo estimulado e os neurônios alfa e gama sendo estimulados ao mesmo tempo. É como se ele estivesse só sobrepondo aquelas ideias que a gente tinha falado sobre tensão e estímulo um sobre o outro. Acho que não necessita não, até porque passou um pouquinho rápido isso aqui. Então, eu acho que não precisa ver isso aqui não. E aí ele vai falar de arco reflexo. A gente lembra que arco reflexo é o que? A via aferente traz o estímulo até a medula e a medula manda uma resposta direta ao músculo. Ela não espera uma resposta do sistema nervoso central. Quando chega na medula, automaticamente ela manda uma resposta. E aí ele vai falar dos tipos de arco reflexo. Eu tenho um reflexo miotático, ou de estiramento, que pode também chamar de fásico ou tônico, que aí ele vai lembrar do reflexo patelar, que é o que? Ele acerta o tendão aqui, embaixo da patela, e aí eu mando um estímulo para a medula. A medula ela entende esse estímulo, ele entende como se tivesse ocorrendo, então ele entende como se tivesse ocorrendo um estiramento no quadríceps. Pessoal, eu acerto o tendão aqui e aí ela entende como se aqui, quando eu faço a pancada aqui, como se o quadríceps ele estivesse estirando, porque faz uma certa, supor, de uma forma bem grossa, ele puxa, é como se ele puxasse, estivesse puxando o músculo, ela entende como se estivesse puxando. E aí, como um reflexo da medula, ela faz a contração dessa musculatura, e aí sua perna vai para frente. Então é isso que acontece. Bate no tendão, aí chega a resposta na medula como se estivesse ocorrendo o estiramento. Ela, oxente, tem um negócio errado aí. Aí tenta consertar como? Mandando um reflexo, ele chama de reflexo miotático ou de estiramento, onde eu vou ter a contração do quadríceps aqui. Porque, vê só, é como se ocorresse o seguinte: quando eu acerto aqui o tendão, ele é como se ele desse uma puxadinha na fibra do fuso neuromuscular. E aí, a partir daí, essa fibra leva o sinal, a fibra 1A leva o sinal até a medula, e aí esse sinal ele estimula o motoneurônio alfa a fazer a contração, porque o objetivo da medula é estabilizar, manter a postura e o equilíbrio. E o que foi que aconteceu? Ela está entendendo essa resposta como se eu estou puxando o tendão a esse nível aqui, é como se minha perna estivesse sendo dobrada para a parte posterior aqui, como se eu estivesse tentando elevar o pé aqui para trás, levar o pé aqui para trás. E aí ela entende como isso. E aí o reflexo que ela tem a partir daqui é tentar trazer a perna de volta para o local. Só que a perna ela tá parada, tá vendo? E aí quando ela manda essa resposta para tentar levar a perna de volta ao local, a perna levanta e volta. A ideia é isso. Ele mostra aqui o mecanismo, como é que acontece. Eu tenho contrações das extremidades da fibra intrafusais, como eu falei, e isso aí causa um estiramento leve do centro da fibra, que é essa fibra aqui. Ativa a fibra nervosa 1A e 2, que vai transmitir para o neurônio alfa, e aí no neurônio alfa ele vai produzir uma contração leve, como eu falei aqui, ó. Tem um estiramento leve dessa fibra, essa fibra intrafusal, e aí ela manda pela fibra 1A um estímulo. Esse estímulo chega ao motoneurônio alfa, que manda contrair essa musculatura. Ele faz uma contração leve, é o que está dizendo aqui.
Aí ele fala também do arco reflexo, ou reflexo miostático invertido. Pronto, esse reflexo miostático invertido aqui nada mais é do que aquela ideia que ele tinha falado em sala de aula sobre o levantamento de peso. O que é que acontece? Às vezes o cara vai levantar lá o peso, e aí quando ele levanta, chega um momento que ele fica assim, sem saber, rapaz, eu não sei se eu aguento levantar mais ou não, aí segura numa certa posição. Isso ali, o músculo ele tá com certo tônus, porque está levantando um peso muito grande. E aí o que é que acontece? Isso ali está gerando impulsos que estão sendo levados pelo órgão tendinoso de Golgi, pela fibra 1B. O seu corpo ele tem um mecanismo automático, que é esse reflexo miostático invertido. Que o que é que vai acontecer? Ele vai perceber que, entre aspas, que você não aguenta levantar aquele peso. Esse rapaz não aguenta não. Só que a pessoa não tem noção disso. E aí, como o organismo percebe isso, o que é que ele faz? Ele desliga. Ele desliga aquele músculo que eu estou tensionando muito. Vê só. Vem o impulso pela fibra 1B, chega até até interneurônios que mandam o motoneurônio alfa ser desligado, inibe aqui, ó, ao sinal de menos, inibe o motoneurônio. E aí, o que é que acontece? Essa musculatura aqui, ela vai e relaxa. E aí você solta o peso. O cara solta o peso de uma vez. Porque é automático, ele desliga, porque não aguenta mais. Não aguenta levantar aquele peso. O corpo ele percebe, o órgão tendinoso de Golgi, ele percebe que se ele continuar naquela tensão, ou vai romper o tendão, ou vou ter rompimento das fibras e dano muscular, e aí ele vai e desliga. É automático. Ele vai falar aqui, ó, o exemplo. Eu tenho uma contração muscular que repuxa o tendão. A tensão do tendão ativa a fibra nervosa 1B. Essa fibra nervosa ela ativa neurônio inibitório na medula, que inibe o neurônio alfa. Então tá ali inibindo aos poucos um pouquinho do neurônio alfa. Quando é muito alto essa tração do tendão, aí eu vou aumentar a atividade desse neurônio inibitório, que aí vai inibir o neurônio alfa e induzir ao relaxamento, reflexo miostático invertido. Viu que o reflexo miostático em si, ele induzia a contração. Quando eu falo reflexo miostático invertido, ele está induzindo ao relaxamento, é o inverso. E aí ele fala também do reflexo de retirada ou de flexão e reflexo de extensão cruzada. Que isso aqui nada mais é de quando o cara tá... Ele falou em aula que você está andando pelo meio da casa e pisa em algo pontiagudo, por exemplo. Pisa naquele brinquedinho pequeno. Andando pela casa, pisa no bonequinho do exército que tem aquelas arminhas que furam o pé. Pronto. É isso que vai acontecer. Você pisa. A tendência é você tirar um pé e se apoiar no outro. É isso que vai acontecer. Uma perna você tira, a tendência é você flexionar, e a outra é você gerar a extensão dessa musculatura para se manter em pé, se apoiar na outra perna. Por isso que ele fala que é reflexo de extensão cruzada. Ele mostra todo o trajeto aqui, ó. Pisou lá na peça, a ideia é eu ter a flexão, ó, levantar essa perna para cá, tirar o pé do perigo. E aí essa daqui é causar extensão, esticar essa perna para eu conseguir me equilibrar sobre ela, já que uma vai estar flexionada. É isso que está acontecendo. Ele mostra aqui o mecanismo, chega até ocorre a nível de medula. Esse reflexo é o reflexo de retirada, o reflexo de tensão. Valeu.